Vamos começar então? Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de tratamento espiritual, onde nos reencontramos com a nossa essência, com os entes queridos que estão no plano maior, e ao mesmo tempo recebemos o tratamento de acordo com a nossa necessidade, que é o momento que encarnados e desencarnados estamos todos no mesmo universo dimensional. Agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, que nos trouxe uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. Há tantos espíritos, espíritas ou não, mas que nos trazem a mensagem do Evangelho. O Evangelho de paz, de alegria, de fraternidade, de solidariedade, de amizade, de companheirismo. A Jesus, nosso guia e modelo. O nosso muito obrigado por todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde, nessa casa que nos acolhe, materialmente e espiritualmente, que nos dá a oportunidade de tratamento e a alegria de reencontrarmos, para que possamos juntos aprender um pouco mais, principalmente em relação a nós mesmos. Que assim seja. O tema da tarde de hoje serão 2 aulas. Então hoje a primeira parte nós vamos falar sobre epilepsia. Então hoje nós vamos falar conceitos científicos da epilepsia e aí semana que vem nós vamos falar sobre aspectos emocionais e espirituais da epilepsia. Então nós sempre começamos pelo aspecto científico, sempre. Depois vamos para o psicológico, emocional e depois nós vamos fechando para os aspectos espirituais. No mês de outubro, o assunto do mês de outubro será depressão, serão 2 aulas falando sobre depressão, depois serão mais 2 aulas falando sobre ansiedade. Então, já se programa que no mês de outubro já temos 2 assuntos aí para trabalhar. Oi? Já está ansiosa, já tem gente ansiosa já. Eu nem comecei, eu já falei que vai ser outubro, pessoal. Já está batendo a depressão. Não, já está batendo a depressão e a ansiedade. Isso é só para o mês que vem. Calma, pessoal, é só para o mês que vem. Então vamos lá. Quando se fala em epilepsia, a primeira informação que chega para nós, quando se fala em aspecto científico, a ciência também vai na história para entender como que se interpretava, como que se entendia isso. Então a epilepsia é uma das doenças mais antigas da humanidade. Só para vocês terem ideia, os primeiros registros são de 1600 anos antes de Cristo. Moisés é o século 13 antes de Cristo, é 1300 anos antes de Cristo. A primeira crise que se tem ideia é de 1600 anos antes de Cristo. Então veja, com 3.600 anos, considerem, 3.600 anos no Antigo Egito. Então essa doença, vamos chamar de doença, já era conhecida há 1.600 anos antes de Cristo. Então ela é considerada a doença mais antiga da humanidade. Registros científicos, ok? A palavra epilepsia, de onde surgiu essa palavra epilepsia que se usa até hoje? Vem de epilepsia, que é do grego antigo. Então, no grego antigo nós vamos encontrar essa palavra, onde epi significa acima e lepse significa abater. Então, é uma junção de 2 palavras do grego antigo, que significa algo que vem de cima e abate. Então, epilepsia tem esse significado, algo que vem de cima, o epi vem de cima e que abate. Então, esse é o significado da palavra epilepsia. E ainda hoje, pelo século XXI, ainda existem preconceitos e estigmas em relação a essa doença. Veja, pelo século XXI, nós ainda não temos as informações
Existem informações, nós que não vamos atrás dela, mas hoje nós já temos informações suficientes para entender um pouco melhor sobre esse assunto. Antigamente, sem o recurso da ciência, como que era vista a epilepsia? Como uma possessão demoníaca, algo que viesse de cima, tomava o corpo daquela pessoa, ela tinha aquela convulsão, às vezes ela falava em línguas estranhas e depois ela retornava. Mas eu estou falando em 1600 anos antes de Cristo. Então, como que era interpretada uma situação daquela? Então, era uma possessão demoníaca. E aí, quando nós vamos no Novo Testamento, em Jesus, em Mateus 17, 14 e 20, e em Lucas 9, 37 e 43, nós temos uma criança onde o pai leva até Jesus, e Jesus, com a sua força moral, acaba expulsando o demônio daquela criança. Então veja, olha quantos estigmas que existem. Isso realmente aconteceu? Sem dúvida, isso é inquestionável isso. Mas epilepsia é muito mais do que isso. Então ficou estigmatizado esse processo do Velho Testamento, do Novo Testamento. Nesse caso, especificamente, é subjugação. Então nós temos um processo obsessivo por trás? Também. Hoje, nós podemos falar também. Às vezes sim, às vezes não. Pode acontecer? Sim, mas pode não acontecer. Então hoje nós temos informações suficientes para filtrar, para separar uma coisa da outra. No século XXI, de acordo com o DSM-5, na 5ª edição, nós temos lá o CID-10, F44.3. Olha, interessante, tá? Isso aqui é um manual científico, que foi atualizado em 2022, está na 5ª edição. E no Código Internacional das Doenças, 10, F44.3, tem lá, transtorno de transe e possessão. Interessante, você olhar isso no manual científico, ok? Um transtorno dissociativo de identidade. Então, a própria ciência hoje reconhece que existe essa situação, que a consciência está fora da matéria. A própria ciência. Então, você vai lá no manual, na 5ª edição, o mais moderno que tem, revisado em 2022, valendo para o Brasil em 2025, a partir de 2025, eles têm lá, CID-10, transtorno de transe e possessão. Então a ciência, de alguma forma, já está começando a reconhecer que existem situações que realmente acontece isso. Ok? É uma doença neurológica. É uma doença, não é exatamente um transtorno. É uma doença neurológica que está no CID-10, G40, e você tem lá 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5. O que significa isso? Que não existe só um tipo, existem vários tipos. E para cada tipo, um tratamento específico. Aí você faz um diagnóstico, e trabalha em cima do diagnóstico. Então você tem isso no Código Internacional das Doenças, no CID-10, que é chamado G40. Epilepsias e síndromes epiléticas. Então é um estudo que está dentro desse manual, que descreve o que são as epilepsias e as síndromes epiléticas. É uma atividade, olha interessante, elétrica anormal do cérebro, um curto-circuito. Um curto-circuito. Lembra que nós já comentamos que o nosso cérebro trabalha por impulsos elétricos e reações químicas? Então, se você for medir lá, tem amperagem, tem voltagem, tem tudo isso daí. Então dá para medir isso, inclusive. Então, no caso da epilepsia, é uma atividade anormal do cérebro. É um curto-circuito que deu naquele momento, ok? A epilepsia é um conjunto de doenças, não é uma doença. E um dos sintomas da epilepsia é a convulsão. Não necessariamente a epilepsia é a crise epilética. A epilepsia é um conjunto de doença e a crise epilética, a convulsão, é só um dos sintomas da epilepsia, que pode nem ter convulsão, nem por isso deixa de ser epilepsia. Entenderam? Então veja, é um conjunto de doenças, é uma doença comum. A cada 1000 habitantes no mundo, 4 tem. Então ela é considerada uma doença comum, no mundo todo tem. Porém, né?
Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, essa prevalência é maior. E por quê? Se é um problema cerebral, o que tem a ver com país subdesenvolvido ou em desenvolvimento? Má condições de higiene, ok? Má assistência médica, má alimentação, febre alta. Então você tem fatores que em países desenvolvidos não tem tanto esses fatores, ou quase nem tem esses fatores. Em países subdesenvolvidos, você tem uma má condição alimentar, você tem uma má assistência médica, você tem às vezes febre alta que ninguém sabe o que faz. Você tem uma série de fatores que potencializam. Então, eles já perceberam, de acordo com esse diagnóstico aqui, que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a prevalência da epilepsia é maior comparado com países mais desenvolvidos. Okay? Então, hoje temos que mais de 60 milhões de pessoas sofrem de epilepsia. É um conjunto de doenças, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que ressignificar é achar que a epilepsia é um ataque epilético. Não é. Isso é um dos sintomas que pode acontecer ou não acontecer. Tudo bem? Não tem cura. Nem toda convulsão é epilepsia, nem toda convulsão é epilepsia. A convulsão é um dos possíveis sintomas da epilepsia. Então, a primeira coisa que nós temos que ressignificar é isso. Porque nós tínhamos uma ideia que a epilepsia era uma convulsão. Não, não é. A convulsão é uma das possíveis ou prováveis sintomas da epilepsia. Ela é muito mais do que isso. Não tem cura, tem tratamento. Não tem cura. É interessante falar de várias doenças e falar não tem cura. Estamos em 2025. E por que não tem cura? A maioria das doenças não tem cura. Por que será? Porque não é do corpo físico, é isso? Porque somos seres moralmente atrasados. Entendeu? A cura vem uma conjunção de fatores. Pensem vocês, nós somos espírito, mente e corpo. Tudo bem? É uma tríade. Espírito, a causa, a mente que reflete e o corpo. Então, se não tem cura, é porque a causa não está no corpo. Por isso que a medicina não consegue achar cura. Por mais que conheça o corpo humano, por mais que tenha medicações, tratamentos, exames, por mais que você tenha tudo isso, você ainda assim está tratando a consequência. Por isso que a maioria das doenças, estamos falando de um planeta de provas e expiações, início de regeneração, numa fase de transição. Num plano de regeneração já tem cura. Já tem cura. Então, ainda não tem cura justamente porque a causa não está no corpo. Por isso que a medicina não acha a cura de algumas doenças, porque a causa não está no corpo. Vamos separar o que é genético e o que é hereditariedade. Achamos que é a mesma coisa. Não é. Não é. Uma condição genética é nossa, uma condição hereditária é outra, é nossa também. Por exemplo, a cor dos olhos, isso vem do pai, vem da mãe, vem da família, isso é hereditário. Genético é o que é seu. E você pode mudar a sua genética de acordo com os seus pensamentos. Isso é uma ciência hoje chamada epigenética, que já está estudando sobre isso. O que é epi? Acima, genética, está acima da genética. E eles já estão confirmando que os nossos sentimentos e pensamentos alteram a estrutura do nosso DNA. Entendeu? A diferença entre genética e hereditariedade, hereditária vem dos pais. Ok? A genética não necessariamente. A genética, de alguma forma, é nosso. E nós podemos, de alguma forma, alterar isso. Eu não estou falando da cor dos olhos, da cor do cabelo, não estou falando disso. Isso é hereditário. Eu estou falando da nossa genética. Tudo bem? Então, dois gêmeos idênticos, criados no mesmo ambiente. Por que um desenvolve uma doença e o outro não? São gêmeos idênticos. Posso complicar um pouquinho mais? E aqueles que são chipófagos? Que são grudados. Deu para vocês entenderam? Por que são diferentes? Eles são grudados, inclusive. Então, veja, conforme a genética vai desenvolvendo, vai percebendo que existe alguma coisa além. Voltando aqui. Então,
desculpa, são 60 milhões de pessoas sofrendo desse mal, e nos países subdesenvolvidos é maior. Todas as idades. Crianças têm epilepsia? Tem. Jovens têm? Adultos têm? Tem, sem dúvida nenhuma. Qual é a prevalência entre homens e mulheres? Igual. A prevalência entre homens e mulheres é igual, ok? Estamos empatados, pelo menos na epilepsia. Estamos empatados, ok? Homens e mulheres são iguais. Porém, acentua-se na terceira idade. Acentua-se na terceira idade. Por quê? Você tem uma série de situações que acontecem ambientais, fora dessa situação, que acaba gerando uma explosão neuronal nesse sentido. Se não cuidada, não quer dizer que a terceira idade vai provocar isso, não é isso. Só estou dizendo que o estilo de vida que muda, se não bem cuidado, pode gerar ataques epiléticos. Tudo bem? Então, acentua-se na terceira idade. Existem tipos de convulsão, assim como existem tipos de epilepsia. Então, nem toda convulsão é epilepsia. Nem toda epilepsia vem seguida de uma convulsão. Entenderam ou não? Foi? E no caso, por exemplo, de uma arritmia cerebral, que não é fácil. Exato, exatamente isso. Mas a pessoa tem uma convulsão, depois geralmente também pelo meio de um eletroencefalograma e outros métodos, talvez o médico consiga discernir-se a uma coisa ou outra. Você tem dois exames, eletroencefalograma e ressonância magnética. São os exames mais comuns. Só mais comuns. Então, por exemplo, a epilepsia ainda é mais grave, né, cara? Sim, sem dúvida. É um conjunto de doenças. Então, nem toda convulsão é epilepsia. Nem toda epilepsia vem acompanhada de uma convulsão. Entenderam isso ou não? É isso que a gente precisa dilatar. Porque até então a gente achava que era uma coisa só. Não, não é uma coisa só. A epilepsia é um conjunto de doenças. Então você pode ter a epilepsia sem ter tido nenhuma convulsão. E você pode ter uma convulsão que não é epilepsia. Às vezes um tem febre alta, né? A febre alta pode provocar uma convulsão e não é epilepsia. E não é uma epilepsia. A gente tem que começar a aprender a separar uma coisa só através de um diagnóstico. Quando o quadro começa a tornar mais grave? Quando acontece mais de 2 vezes ao ano. No período de 12 meses, aconteceu mais de 2 vezes, aí começa um estudo, começa um diagnóstico em relação àquilo. Uma única vez não diz nada. Uma única vez não diz absolutamente nada. Qualquer um de nós podemos estar sujeitos. Se no período de 12 meses aconteceu de novo, já tem que acender a luz amarela. Se acontecer uma terceira vez, precisa começar um tratamento, um diagnóstico, buscar um neurologista, buscar um especialista na área. Uma só não diz nada. E todos nós estamos propensos a um curto-circuito elétrico. Sabe quando cai o disjuntor? É mais ou menos algo parecido. É mais ou menos algo parecido. Cai o sistema, porque você tem que resetar o sistema, ele levar um tempo para ele voltar. Eu estou falando isso porque eu senti isso na pele em dezembro do ano passado, né? Aconteceu exatamente isso comigo. Caiu o sistema, depois resetou 1h30, depois voltou ao normal. Mas fiquei 1h30 desacordado, entenderam? É exatamente isso que aconteceu. Então existem tipos de convulsão, existem como tipos de epilepsia. Hoje existem mais de 20 tipos de medicações. Hoje existem mais de 20 tipos diferentes para atender cada caso. E as medicações resolvem 70% dos casos. Olha, interessante. As medicações resolvem 70%. Porém, cada medicação atendendo a uma necessidade específica. Hoje existe mais de 20 tipos de medicações para atender cada caso. E elas resolvem 70%. As outras 30% eles chamam de epilepsia refratária. Então sobra 30% porque é de difícil controle, nem as medicações conseguem controlar. E desses 30%, 10% só se resolve com cirurgia. Então 30% é refratária e 10% disso só se resolve com cirurgia. Isso é um dado científico. Mas 70% só com o uso de medicações já resolve. Tudo bem? Não que as medicações já resolveu o problema, elas respondem por 50%, sempre. Qualquer medicação que vocês imaginarem, ela só responde por 50% do tratamento. Então é necessário outras situações também, outros fatores. Ela pode afetar diferentes áreas do cérebro. Ou seja, a epilepsia não atinge somente uma área,
pode atingir outras áreas do cérebro, e cada vez que atinge uma outra área, é uma situação diferente. É uma situação diferente. Há uma explosão na atividade elétrica. Há uma explosão na atividade elétrica do cerebral, ok? Isso a ciência já consegue perceber. E aí você tem dois exames, um chama eletroencefalograma e o outro chama ressonância magnética. Você entra dentro de um tubo, ok? Você entra dentro de um tubo, que é uma delícia, ok? Uma delícia. Faz um barulho enorme, né? São os mais comuns. Existem outros exames? Sim, mas a princípio, quais são os dois exames? É o eletroencefalograma e a ressonância magnética. Aí o neurologista vai pedir outros exames. Mas a princípio esses dois são os mais comuns. Todos eles pedem esses dois exames. Porque eles conseguem enxergar através dos exames como é que está a sua estrutura nesse sentido. Através de impulsos. Como é que o seu cérebro reage. Aí ele vai tirando foto frente a alguns impulsos, depois ele analisa o que está acontecendo naquele momento. Aí ele vai perceber que região do cérebro foi atingida, qual é a medicação para aquela região do cérebro, qual é a sua idade. Aí tem uma série de outros fatores para se fazer um diagnóstico. Tudo bem? Ela pode ser focal ou generalizada. Então a epilepsia ela se divide em duas. Ou ela é focal ou ela é generalizada. Qual é a diferença da focal? Ela é uma parte específica do cérebro. Nosso cérebro tem dois hemisférios, tudo bem? A focal só pega um hemisfério. Quando você fala epilepsia focal, é porque somente uma parte, um lado do cérebro foi atingido. O outro está intacto, funcionando normalmente. Então eles chamam de focal. Quando pega os dois, generalizada, tudo bem? Aqui é focal, aqui é generalizada. Na focal, somente uma parte do cérebro, movimentos involuntários, não chega a ser uma convulsão, um movimento involuntário, da mão, do braço, da perna, a pessoa perde o controle sobre aquele movimento e o braço começa a se mexer sozinho. Sozinho, só um exemplo, a mão, ok? Um movimento involuntário, alterações sensoriais, de repente você começa a perceber o ambiente de forma diferente, os 5 sentidos estão aí envolvidos, há uma alteração sensorial na focal, ok? Alucinações, a pessoa começa a enxergar algumas coisas, perceber algumas coisas, mas é uma alucinação, porque uma parte do cérebro está com uma sobrecarga elétrica, entenderam ou não? Então, se é a parte do cérebro que cuida da parte visual, ele vai gerar alucinações. Então, na epilepsia focal, você tem aquele olhar vago, vazio, distante, porque ela é sensorial nesse sentido. Ó. Há alterações sensoriais que uma parte do cérebro é atingida e se for aquela região que cuida disso, a pessoa vai ter uma certa deficiência, né, em relação àquilo. Ausência temporária da consciência. O que é ausência temporária da consciência? Não desmaia. A pessoa desliga e fica, mas ela fica olhando para você assim. Não está percebendo nada, não está ouvindo nada, não está sentindo nada, não chega nem a cair no chão. Uma ausência temporária da consciência. A pessoa dá aquela parada, ela não sabe o que está acontecendo, onde ela está, o que está acontecendo. E aí volta, em alguns minutos ela volta. O que você falou mesmo? Deu para vocês entenderem? Porque ela não escuta nada, ela não vê nada, não chega a ter uma convulsão. É uma ausência temporária da consciência, porque é só uma região do cérebro que foi atingida. Então isso também é epilepsia. Não gera convulsão. Quando você pega só um hemisfério, não gera convulsão. Só vai gerar convulsão quando atingir os dois hemisférios. Então ela é parcial, é um fenômeno transitório, dura alguns minutos. Ok? E olha que interessante, antigamente, a crise do pequeno mal. Então essa convulsão, essa parcial, por essa ausência, por esses sintomas aqui, era a crise do pequeno mal. Porque era 2, 3, 4 minutos a pessoa volta e não aconteceu nada com ela. Nada, absolutamente nada. Então um movimento involuntário que volta à normalidade, os 5 sentidos voltam à normalidade, em poucos minutos a pessoa já volta. Então era uma crise de ausência.
e que volta. Voltando, eles chamavam isso de crise do pequeno mal, porque não gerava nenhuma situação, não se complicava em nada, a pessoa não se machucava, não acontecia nada com ninguém. É alguns minutos que a pessoa simplesmente, ela não chega a apagar, ela está consciente, ela está acordada, ela está desperta, mas ela não ouve, ela não percebe nada, depois ela volta. Então, são crises de ausência, por isso que fala que é parcial e é um fenômeno transitório. Oi? A pessoa fica até Paradinha paradinha mesmo. mesmo. Eu lembro pela primeira vez que fez isso, porque você chamava ela. Sim, sim. Ela olhava. Olhar vago, distante. Exatamente isso. E às vezes é um movimento involuntário, ou da perna, ou da mão, ou do braço. E ela não tem o controle sobre isso. E às vezes ela começa a enxergar, estou vendo tal coisa. Por quê? A parte do cérebro que cuida da visão está distorcida por um curto-circuito neuronal. Aí faz com que ela enxergue determinadas coisas. Tudo bem? Isso é focal. E volta, alguns minutos ela volta. No caso da generalizada, são os dois hemisférios. O que acontece com os dois hemisférios quando dá uma sobrecarga? Pane no sistema, literalmente falando. Pane no sistema, ok? Tanto que quando aconteceu, fui parar no hospital, né? E a pessoa me fez uma série de perguntas, depois de 1h30 ela foi fazer as mesmas perguntas, ela falou, você errou todas na primeira vez. Todas perguntas básicas, eu errei todas. Aí ela perguntou para mim 1h30 depois, você lembra de mim? Eu falei, não, nunca te vi na frente. Tudo bem? Mas é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. 1h30. Então deu pane no sistema. Tudo bem? Então, aí atinge os dois hemisférios, gera convulsão, uma perda da consciência e rigidez muscular. Veja. Por isso que aqui era considerada a crise do pequeno mal e aqui é a crise do grande mal. Não é fator hereditário, pelo menos no meu caso, tá? Não é fator hereditário, não tem histórico da família, nunca tinha acontecido. Simplesmente caiu o sistema. Ok? Então veja, atinge os dois hemisférios, a perda da consciência e rigidez muscular, seguida por espasmos rítmicos e contrações musculares. Aí me viraram de ponta cabeça, fiquei 3 dias no hospital e não acharam nada. Não sei se é bom ou se é ruim, mas não acharam nada. Não acharam nada. Ok? E aí, o que acontece? Você cai no chão, tem uma convulsão, sim, ok? Você se debate, porque os dois hemisférios aqui também é um fenômeno transitório. E essa convulsão é chamada de convulsão tônico-clônica. Tônico-clônica. Então, a convulsão que acontece na generalizada, como que é o nome disso? Convulsão tônico-clônica. O que é tônico? Vamos entender isso. Tônico é uma perda da consciência e rigidez muscular. Então, quando você fala convulsão tônico-clônica, o tônico vem de perda da consciência e rigidez muscular. Clônica, espasmos rítmicos e contrações musculares. Quanto dura isso? Menos de 1 minuto. A crise pode durar 3, 4, 5 minutos. A convulsão não dura mais do que 1 minuto. Ela é curta, ok? O que se fazer? Vamos entender o que não se fazer primeiro, né? Nunca coloque a mão na boca de uma pessoa que está tendo uma convulsão. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Porque vai enrolar a língua, deixa que enrolar, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Ok? Coloque a pessoa de lado, se possível, claro. Tire tudo que estiver perto dela, para ela não se machucar. E aquilo passe em menos de 1 minuto. Não tem o que fazer. É afastar as coisas que porventura pode machucar a pessoa, não tentar segurar a pessoa, pior ainda, muito menos colocar a mão na boca da pessoa tentando desenrolar a língua. Não tentem fazer nada disso. E normalmente a pessoa dá um grito, mas não é exatamente um grito. É que todos os músculos se contraem. Todos. Ok? E aí sai um ar de dentro, mas não é exatamente um grito. Parece um grito, mas não é. É o ar que está, o diafragma
trava e sai um ar. Isso acontece quando uma pessoa está tendo uma convulsão. Então, é a perda da consciência, a rigidez muscular e espasmo no ritmo e contrações musculares. Os músculos se contraem ao mesmo tempo. Imagina, toda a musculatura se contrai ao mesmo tempo. Ok? E a liberação dos esfíncteres. O que é isso? Esfíncteres. Você sabe o que é isso? Olha que interessante. Que são os músculos na forma de anel que controlam a abertura e fechamento de todos os orifícios do corpo. Ok? Pode haver uma liberação de urina e de fezes, inclusive. Pode haver, não necessariamente. Então, o que são os esfíncteres? São os músculos na forma de anel que controlam todos os orifícios do corpo. Toda a entrada e saída é eles que... Então, nessa contração muscular, a liberação dos esfíncteres. Ele abre, todos eles abrem. Tudo bem? Pode acontecer ou não. Isso é uma generalizada que acontece, que pode ter uma situação aqui? Pode, através dos exames, eles vão olhar aqui, ó, no eletroencefalograma acusou tal coisa, na ressonância magnética tal coisa. Há medicação específica para isso. E quando não tem nada? Aí manda outros exames, outros especialistas e não dá nada também. E aí? Olha que interessante isso, né? Então, quando acontece que não fez uma bateria de exames e não deu resultado nenhum, Você tem mais exames para fazer? Até tem, mas nem sempre o resultado traz alguma coisa. Hoje, o país que mais conhece sobre esse assunto, onde os exames são os mais modernos do assunto, é na Espanha. E às vezes você manda o exame para a Espanha e ele volta sem resultado também. E aí? Tá? Então, quando todos os exames, E aí o que o neurologista faz, no caso? Se foi só uma única vez que aconteceu, ele não faz nada, só acompanha de perto. Se passa a acontecer 2 ou 3 vezes, aí ele te dá uma medicação preventiva. Quando os exames não dão resultado nenhum, tá? Aí, de acordo com o seu biotipo, de acordo com um diagnóstico, ele vai receitar uma medicação, um anticonvulsionante. Meu filho, quando ele era pequeno, ele começou com 4 quilos, ele tinha a focal. Sim. Ele ficava parado, tinha só o braço, na perna, aí conforme ele foi crescendo, ele ia generalizando. Só que ele fez até ressonância, o eletro, convulsionando e ninguém acha nada. Então, aqui que o neurologista, porque o especialista mais indicado neste caso é o neurologista, tudo bem? O que ele vai fazer nesses casos onde o resultado é 0 em todos os exames que foram feitos, todos. E às vezes eles repetem os exames, tá? De tempo em tempo repetem os exames para ver se dá alguma alteração. Não dando nenhuma alteração e repetindo mais de 2 vezes as crises, eles vão te receitar um anticonvulsionante preventivo. Tem a convulsão, faz todos os exames e não encontra absolutamente nada, isso seria espiritual? Então, aí está. Tudo é espiritual, ok? Tudo é de alguma forma. Se eu não encontro nada no físico? Há a possibilidade de ser emocional, psicológico e espiritual, que é a aula da semana que vem. Então você tem situações emocionais, um estresse crônico pode gerar uma descarga elétrica, uma cobrança extrema pode gerar uma descarga elétrica. Então você pode ter situações emocionais, psicológicas, que gerem uma descarga elétrica e que não seja um problema neuronal. Então você tem a questão emocional e psicológica. Por exemplo, um dia antes, eu estava num evento no AMB, e no caso é um gatilho, isso é só um gatilho, ok? Eu fiquei lá quase 7 horas lá, tinha muitas luzes rodando, gerando, muito barulho, muita gente, sabe aquela coisa? Quem já foi no AMB em evento sabe o que eu estou falando, né? 1 milhão de pessoas, muitas luzes, muito barulho, tudo aquilo girando, um monte de gente.
E eu já não estava me sentindo bem lá, mas foi acontecer no dia seguinte. Porque você tem gatilhos nesse sentido. Há uma descarga elétrica, um volume de informações tão grande, muito acima, e aí acaba gerando. Então você não tem uma condição neurológica evidente. Se tem, você trata por isso daqui, ou outros exames. Se não tem, o que o médico, sem o resultado, sem o seu diagnóstico, ele vai te receitar um anticonvulsionante. 5 minutos antes, eu estava de moto descendo assim, ok? Na Rua Messina, ok? 5 minutos antes, parei, estacionei a moto, entrei e deu. Deu para vocês perceberem como é perigoso isso? Podia ter acontecido 5 minutos antes. Então, só para mostrar para vocês, né? O anjo da guarda fez hora extra. Naquele momento, ele fez uma hora extra. Ele falou, vamos dar mais 5 minutos para ele. Né? Deixaram o semáforo todos abertos, entrei, cumprimentei todo mundo. Ainda bem que você dá bastante álcool. Oi? Ainda bem que você dá bastante álcool. Então. Aí eles classificam isso como morte súbita. Não é morte súbita. Não, é só uma convulsão isso. Então isso foi de uma morte. Não é morte súbita, aí é outra situação. Aí podia acontecer uma outra situação, ok? Mas não é uma morte súbita. Mas você apaga, tudo bem? Mas você volta, em 1 minuto depois você volta. Por isso que não é uma morte súbita, porque você volta, em 1 minuto você volta. Aí é fácil, aí você tem um diagnóstico, você tem os exames que falam, então é uma região do cérebro tal que está provocando uma situação tal. Aí você tem uma medicação tal para resolver aquela questão. Mas, é isso, mas ela está falando aqui, quando você não tem resultado nenhum, já repetiu os exames várias vezes e nunca com resultado positivo para uma anomalia cerebral. Está tudo funcionando perfeitamente. De onde vem isso? Pode ser o psicológico, pode ser o emocional, pode ser o espiritual, pode ser. O que o neurologista faz nestes casos? Receita um anticonvulsivo de acordo com o seu padrão. Mas é um preventivo. Um preventivo. Ele perguntou para mim, você vai para andar de moto? Não. Então, nós começamos a tomar remédio, então. Então, é uma situação, ok? Nem tudo, já tinha explicado para vocês, nem tudo que é genético é hereditário. Quando a gente percebe isso, mas isso veio do meu pai, veio da minha mãe. Não, pessoal. Isso pode até influenciar, mas isso não vai determinar. Se o seu pai já teve, sua família já teve, isso você traz como hereditariedade, mas isso não é fator predominante. Isso somatiza. Isso pode somatizar. Se você já traz uma predisposição, aquilo vai somatizar. Se você não traz uma predisposição, aquilo não vai influenciar. Só vai influenciar, não vai determinar. Então a carga hereditária e genética que nós recebemos dos nossos pais, por mais que tenha isso, não quer dizer que você vai ter. Não quer dizer que você vai ter. Tudo bem? Então, bom quando você acha o ponto, você vai lá e acerta o ponto. Quando você não acha, você tem que ir remediando e tendo um controle sobre isso. Tudo bem? E aí, antigamente, era chamado de a crise do grande mal, essa situação. Aqui é a crise do pequeno mal. E aqui é a crise do grande mal. Imagine isso, vamos voltar atrás, 500 anos atrás. 1000 anos atrás. 2000 anos atrás. Veja, no caso aqui no Novo Testamento, ali era um processo obsessivo. Ali era um processo. Então, se vocês olharem lá no Novo Testamento, Mateus 17, 14 e 20, e Lucas 9, 37 e 43, um pai que leva um filho, e aí Jesus com a sua força moral, e ele chama a atenção dos apóstolos que estavam do lado, devido à sua pouca fé. Ainda chama a atenção deles nesse sentido. Mas ali é um caso de subjugação. Ali é um caso de subjugação. Hoje a ciência fala, existe essa situação? Até existe, mas é muito mais do que isso. Às vezes é uma questão psicológica, emocional, neuronal. É uma questão ambiental. Uso de drogas, principalmente drogas sintéticas. Uso de álcool. Então você tem vários fatores hoje que podem desencadear. E como é que isso se chama? Gatilhos. Nós temos gatilhos que podem ser emocionais, psicológicos, ambientais, que podem provocar em você uma descarga elétrica e gerar ou uma focal ou uma generalizada. Generalizada.
Pare para pensar qual que era o volume de informação que nós tínhamos há 40 anos atrás, qual é o volume de informação que nós temos hoje. Pare para pensar. Como que era o volume de informações de 40 anos atrás, o que se tinha há 40 anos atrás e o que se tem hoje. Quantas informações nós recebemos hoje por hora? Naquela época não era nem por mês isso. Hoje a gente recebe o mesmo volume de informações por hora. Imagine na época dos nossos pais, dos nossos avós. Então o volume de informações era muito, muito mais baixo do que é hoje. E as informações chegam hoje com uma rapidez e é um volume, muitas vezes, de informações desencontradas. O que faz com o nosso circuito neuronal? Deu para você? Pode gerar um curto-circuito. Pode gerar um curto-circuito. Então, o volume de informações, o estresse crônico, a cobrança pode gerar que o próprio cérebro entre, cai o sistema, para ele reinicializar. Então, o que é a epilepsia? Epilepsia, dentro dessa condição, uma descarga, uma explosão na atividade elétrica. O que originou essa explosão na atividade elétrica? É o que a ciência tenta descobrir, através dos exames. E quando não acha? Aí eu tenho que ver, é um fator emocional, é um fator psicológico, é um fator espiritual? O fator espiritual nunca é a causa. Pensem vocês que o fator espiritual nunca é a causa. Quando eu falo espiritual, eu estou falando de processos obsessivos. Quando eu falo nunca, o fator espiritual aqui, processos obsessivos. Ok? Tem a ver com o nosso espírito? Tem a ver, porque nós somos uma tríade, espírito, mente e corpo. Não dá para dissociar uma da outra. São essências diferentes, mas que impactam uma na outra. A causa é sempre espiritual, sim, mas a causa de um processo epilético nunca é, a causa nunca é um processo obsessivo. Não é de fora, é de dentro. Entenderam ou não? No caso aqui, ó, vamos voltar. No caso da subjugação, você tinha um processo de vingança, de ódio. Aí é um processo obsessivo. Mas ele não é a causa, ele também é uma consequência. Entenderam ou não? É uma consequência. Onde está o problema inicial? No espírito. Então, nessa fase de transição que nós estamos, o que está acontecendo? Bem a fase de transição. Nós temos um volume de informações muito acima da nossa capacidade cognitiva, sim ou não? Nós, hoje, estamos com um volume de informações muito acima da nossa capacidade cognitiva, um estresse crônico, um processo de autocobrança, não é isso? Oi? Então, o que vai acontecer? Mas é a fase. Então, o nosso cérebro, ele não está adaptado para esse tipo de estímulo. Pode falar. As crianças desde pequenininhas já estão vendo filmes, vídeos com muita luz, muita informação. Bom, essas crianças pequenininhas, elas já vêm com o cérebro um pouco mais diferenciado. Elas já estão mais acostumadas com um volume de informação maior do que o nosso, nesse sentido. Porém, também existe algo que é uma inadaptação desse cérebro dela com o cérebro daqui. Então você tem uma inadaptação em parte do cérebro, mas essas crianças que estão nascendo, elas já nascem com uma capacidade cognitiva maior do que a nossa. Pare para pensar que a nossa capacidade cognitiva comparada com os nossos pais, comparada com os nossos avós, comparada com os nossos bisavós. Então, a cada geração, a capacidade cognitiva vem aumentando. E essas novas gerações que estão chegando, eles têm uma capacidade de suportar, nesse sentido, um volume de informações maior do que está acontecendo. Eles já vêm preparados para isso. E aqueles espíritos, vamos pegar 8 mais 2, os dois, lembram disso? Missão. Então você tem às vezes espíritos, naquele considerado missão, que reencarnam e têm ataques epiléticos. Estou falando dos dois, missão, ou pessoal ou coisa. Por quê? Porque eles vêm de um cérebro mais leve, vamos dizer assim, de início de regeneração, e pegam um cérebro mais pesado. Aí eles têm um descontrole sobre algumas áreas. Isso pode ser relacionado ao dano do corpo biológico,
passa no leite? Não, isso não tem nada a ver com... A alimentação deficiente nos países subdesenvolvidos, isso pode gerar, é um fator que contribui, mas não é a questão da alimentação que vai provocar isso. Pode falar. Para qual é a lesão do cérebro? Tipo, você vai lesionando, pode causar alguma coisa? Se não tratado, sim. Se não, são descargas elétricas. São descargas elétricas. Exato, são descargas elétricas que, se não tratadas, podem piorar. E essas crises que acontecem, vamos falar assim, uma vez por ano, começa a acontecer 2 vezes por ano, começa a acontecer 3 vezes por ano, começa a acontecer 4 vezes por ano. Ela vai aumentando e, à medida que vai aumentando, vai lesionando, inclusive. Porque, veja, não é só o cérebro, tá? Toda a musculatura nesse sentido. Toda a musculatura recebe o impacto disso. Então, por isso que, passado de 2 vezes no ano, é necessário procurar um especialista. Aí ele vai pedir uma série de exames, e aí com medicações, e olha que interessante, e 70% medicações mais resolve a questão. E a pessoa pode levar uma vida normal sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E aquela lesão pode trazer porque no caso desse, já houve uma lesão. Quando ela tem essa crise, pode levar uma perda cognitiva? Se não tratada. Se tratada sem problema nenhum. Por isso que é importante o diagnóstico e o tratamento. Se tratada sem problema nenhum. Ok? Mas uma crise, 2 crises, a partir da 3ª crise que começa realmente um trabalho. No meu caso, porque eu ando de moto, que eu estou tomando remédio. Porque eu não quis parar de andar de moto. Então eu preciso tomar remédio. Entendeu? Foi uma escolha minha daí. Foi uma escolha, só aconteceu uma vez. Okay? Então, o estilo de vida. Então, o estresse pode acontecer? Pode. Então, voltando ao assunto. Aqueles espíritos já de regeneração bem de início pode ter uma inadaptação cerebral e terem crises epiléticas. Olha, interessante isso. Isso é uma parte da situação. Outra parte, o volume de informações que nós... Por isso que nós temos que hoje escolher as informações. Nós temos que filtrar as informações. A gente não pode estar acessível a todo tipo de informação que chega a toda hora. Até porque a maioria delas são informações negativas. Vocês concordam ou não? Infelizmente, a nossa mídia sobrevive de informações negativas, porque isso dá ibope. Não é nem culpa da mídia, é de quem assiste, ok? E muitos fakes. Então, o que acontece com a sua estrutura neuronal frente a essas informações? Então, esse volume de informações vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar um monte de situações. E haver uma sobrecarga elétrica neuronal. Excesso de trabalho, principalmente trabalho intelectual. Pode gerar? Pode gerar. Excesso de cobranças. Pode gerar? Pode gerar também. Pensem vocês que o nosso cérebro, por mais perfeito que seja, ele é uma máquina. Se você tem uma sobrecarga nele, ele vai reagir. Simples assim. Até por uma questão de instinto de sobrevivência. Ele vai manter aquilo funcionando. Nem que para isso ele tenha que desligar o sistema. Ele desliga justamente para reiniciar isso daí. Então a crise epilética sempre existiu, porque, pare para pensar, quando se fala em planeta de provas e expiações, são 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Bate a conta ou não? Olha, então 3.600 anos atrás, já tinha se visto uma situação lá no Antigo Egito, 3.600, mas é 4.000 antes de Cristo, está exatamente dentro desse período, que entra a fase de provas e expiações. São 7.000 anos no total, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Essa é a fase. Então, fase de provas e expiações, você tem transtornos mentais e doenças mentais. Para tratamento, não é castigo e não é punição. Nem possessão demoníaca, até porque nem existe demônio, tudo bem? Na acepção da palavra. Mas para aquela época, como que ia ser interpretado isso? A gente tem que voltar no tempo. Toda vez que vocês olharem qualquer coisa da antiguidade, eu tenho que voltar no tempo. Qual era o texto e o contexto? Quando vocês pegarem qualquer coisa antiga para ler, eu tenho que voltar no tempo. Qual era o texto que era escrito, como era escrito naquela época e qual era o contexto que foi escrito naquela época.
Porque se eu quiser trazer ao pé da letra para cá, isso vai gerar um problema muito grave, porque as palavras têm um significado. Vou dar um exemplo mais prático. No Evangelho, se você ler ao pé da letra, está lá, odiar pai e mãe. Está escrito no Evangelho. Mas odiar pai e mãe, para nós hoje, fica muito sem sentido. O odiar que foi falado há 2000 anos atrás, era gostar um pouquinho menos. Gostar um pouquinho menos. O odiar para nós é odiar mesmo. Perceberam a mesma palavra? Porque se hoje nós temos um volume de palavras, naquela época tinha 10 vezes menos. Então a mesma palavra dava vários significados. Uma única palavra dava vários significados. Você tem que pegar o contexto. Por que falou daquela forma? Em que contexto que estava? Aí você entende o contexto. Você traz para o dia de hoje e retrabalha isso. Então muitas pessoas não entendem o Evangelho porque trazem ao pé da letra. Ao pé da letra não faz sentido. Pela quantidade de palavras e pelo contexto que foi escrito. Você tem que reinterpretar. Então quando Jesus fala odiar pai e mãe, para nós assusta. Porque a palavra ódio para nós tem uma outra conotação. Naquela época, ele falava que as coisas do céu primeiro, depois das coisas da terra. Era gostar um pouquinho menos. Um pouquinho menos não é odiar. Entenderam? Então o nosso cérebro que vem nesse processo evolutivo, chegou nesta fase que nós estamos no primeiro século do último milênio, 7.000 anos, já foram 4, já estamos no primeiro século do último milênio. É quando acontece essa reestruturação cerebral. Por quê? Nós saímos de um extremo e fomos parar no outro extremo. Como é que era há 40 anos atrás? Como que é hoje? O que aconteceu com a tecnologia nos últimos 40 anos? Vamos parar para pensar que não tinha nem celular 40 anos atrás? Já pararam para pensar que não tinha celular 40 anos atrás? E hoje? Hoje estamos querendo tirar o celular, não é isso? Isso aconteceu em 40 anos. Isso aconteceu em 40 anos. Então, o volume de informações dos últimos 40 anos, de tecnologia dos últimos 40 anos, de fake dos últimos 40 anos, de situações, faz muitas vezes que há um processo de explosão na atividade elétrica do cérebro. Há uma explosão na atividade do cérebro. Por isso nós temos que filtrar o que serve e o que não serve. Qual é o programa que eu vou assistir? Deu para você? O que isso vai agregar? O que isso vai acrescentar? O que isso vai ajudar? Nós precisamos ter esse filtro, porque senão pode acontecer uma situação dessa. E não é uma questão obsessiva? Não é. É uma questão neuronal? Não é. Às vezes é uma questão psicológica. De um excesso de informações, um volume, maioria delas desencontradas, que vai gerar esse tipo de situação em nós. Como instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Quando há uma situação diagnosticada, sim, você vai lá, vai no ponto direto. E quando não há, o que está acontecendo? E tem muitos casos, tá? Que não tem diagnóstico formal. Ó, aconteceu isso por causa disso. Está ali, ó, no eletroencefalograma, está na ressonância magnética, se verificou que é uma situação assim, vamos resolver dessa forma. Está ótimo. E quando não tem? E porque você disse, e pode evoluir daqui para cá? Pode. Pode, sem dúvida nenhuma. Mas isso faz parte dessa fase de transição que nós estamos. Sempre existiu. Então, um planeta de provas e expiações, acontecem essas situações, por quê? O próprio nome já é autoexplicativo, porque aqui é um hospital-escola. Estamos em tratamento. No mundo primitivo não vai acontecer? Não acontece? Não. Não. Ok? No mundo de regeneração, só o início, depois não existe mais. Não precisa mais, não precisa mais. Porque o espírito já está condizente com o seu processo evolutivo. Ok? Quando nós não sabemos o nosso propósito, olha interessante, o que tem a ver isso com propósito? Quando nós não conhecemos os nossos propósitos, para onde que nós vamos? Para lugar nenhum. Nós não sabemos os nossos propósitos. Quando você sabe qual é o seu propósito, você sabe. Você tem que ter uma direção. Quando eu falo propósito, eu não estou falando, então eu quero isso, a hora que eu alcançar isso, pronto. Não, meu propósito tem que passar disso. Isso é uma meta, isso é um objetivo, isso é um sonho, não é essa a questão. Mas e dali para frente? Acabou?
Deu para vocês entenderem ou não? Qual é o nosso propósito da nossa existência? Por exemplo, uma vez eu comentei com vocês, só adiantando um tema, que não existe o contrário de felicidade. Lembram disso? Que o prefixo in na frente é um prefixo de negação. Não é contrário. Então, infelicidade é a negação da felicidade. Como não existe o contrário de vida. Mas qual é o oposto da felicidade? Olha, interessante. Olha, interessante isso. Não existe o contrário de felicidade, mas existe o oposto da felicidade. Quase. Uma tristeza profunda e prolongada. Qual é o nome disso? Depressão. O oposto da felicidade é a depressão. Então, anotem porque vai cair na prova. Ok? Então, o oposto não é o contrário da felicidade. A felicidade não tem contrário. O oposto da felicidade é a depressão. Isso, vai cair na prova de outubro, inclusive. Isso vai cair na prova de outubro. Tudo bem? Tudo bem? Então, voltando no nosso assunto, tá? A epilepsia é considerada uma das doenças mais comuns, porque atingem hoje milhões de habitantes, aqui ó, milhões de habitantes, 4 casos para cada 1.000 habitantes. Então é uma doença que faz parte do processo de provas e expiações, de reavaliações, de adaptações cerebrais, de cargas excessivas. Qualquer doença, qualquer transtorno mental tem essa proporção. Eu coloquei uma frase aqui na última aula, estava bem nesse cantinho aqui. Começa assim, o corpo é o professor da alma. Todas as doenças são educativas. Então a epilepsia, que não aparece no mundo primitivo, mas alguém pode falar, mas os animais podem sofrer com isso? Porque nós não temos outro nome, nós damos o mesmo nome, mas não, a resposta é não. É que nós não temos outro nome para dar. Então a gente usa o mesmo nome, mas não existe isso no reino animal. Ok? Tem as convulsões, não estou dizendo que não tenha isso, mas no caso dos animais é um outro processo. É um outro processo que acontece. Principalmente quando eles se aproximam do reino nominal. Então, é isso que está. Porque a matéria é a mesma. A dor no reino animal. Querem continuar? Não. Porque uma DR como as pessoas comuns. Então vamos lá. Então anotem porque vai cair na prova. A dor no reino animal. A dor. Quem que vai lembrar da frase? A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. A dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. O que é anímica aí, pessoal? Vem de ânimos, vem de alma. O processo deles estão em desenvolvimento material, orgânico, fisiológico, tudo bem? Então, a dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. Risquem anímica umas 10 vezes, tá? A dor no reino nominal é fruto da imaturidade moral. Risquem moral umas 10 vezes. É a mesma doença? Não. O nome é porque não temos outro nome. A medicação é porque a matéria é a mesma. A mesma matéria que constitui um animal constitui a nossa. Então as medicações se assemelham. Mas a caso de convulsão epilética de um animal é um. Caso de convulsão epilética do ser humano é outro. Por mais que sejam parecidos. Perceberam? Porque eles estão num outro processo evolutivo. E a dor que eles sentem é muito menor do que a nossa. 10 vezes menos do que a nossa. Nós que comparamos com a nossa. Nós que comparamos com a nossa. Ok? Mas a dor no reino animal é fruto da imaturidade anímica. Eles estão num processo de desenvolvimento da matéria ainda. E quando eles se aproximam dos seres humanos, eles passam por situações para acelerar esse processo deles. Eles não estão inseridos na lei de causa e efeito. Eles não estão inseridos na lei de causa e efeito. Eles estão inseridos na lei de determinismo divino.
ok? Que é o processo evolutivo deles. Nós estamos inseridos em algo chamado lei de causa e efeito. Mas por que as doenças são parecidas? Porque a matéria é a mesma. Por que a medicação é parecida? Porque a matéria é a mesma. Então, por que eu não posso falar que é uma crise epilética num animal? Porque você não tem um outro nome. Se tivesse um outro nome, seria um outro nome. Entenderam ou não? A gente entende que são os nossos irmãos mais novos, assim como os anjos são os nossos irmãos mais velhos. É que nós nos comparamos muito nesse sentido e a gente acaba criando distorções nesse sentido. São os nossos irmãos mais novos que merecem todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito, todo o tratamento. Mas não comparem. Tudo bem? Não comparem, eles não são um espírito, eles são um princípio espiritual. Nós somos espíritos. Qual é a diferença? Eles não têm a consciência deles mesmos. Nós temos a consciência de nós mesmos. Eles não têm ideia de passado e futuro. Nós temos a ideia de passado e futuro. Ok? É a mesma coisa que você falar que um animal está ansioso. Com o quê? Está depressivo. Com o quê? Entenderam ou não? Eles podem estar tristes. Concordo. Eu concordo. Porque tristeza, 5 emoções básicas. Amor, raiva, tristeza, medo e alegria. 5 emoções que vieram do reino animal para nós. Então eles têm essas 5 emoções também. Ok? Mas eles são princípios espirituais. O que faria um animal sofrer de crise de ansiedade? Eu fico imaginando. Entendeu? Perceberam ou não? A mamãe saiu. Veja. Entendeu? Então, a mamãe saiu, né? Então vamos lá. E você tem a questão para trás de depressão. Então eles têm uma tristeza? Tem. Não estou dizendo que eles não tenham. Tem a raiva. Eles têm a raiva? Sim, é uma questão de sentido de sobrevivência. Mas eles não têm mágoa, pessoal. Eles não têm mágoa. Não, mágoa não tem. Eles não têm ressentimento. Então veja, quando você fala em transtornos e doenças mentais, eu estou falando para espíritos de provas e expiações. Ok? Todo transtorno mental e doença mental está atrelado em espíritos em fase de provas e expiações. Os animais não estão nisso. Os animais não estão nessa fase. Vão entrar? Sim, claro. Faz parte do processo evolutivo deles. Faz parte do processo evolutivo. Então, esses que vão se aproximando dos seres humanos, eles vão, de alguma forma, se envolvendo com as mesmas situações. Mas a evolução deles é anímica. São transformações necessárias da matéria para conter a ferocidade que ainda eles trazem do reino animal. Eles trazem uma ferocidade inata do reino animal. Eles trazem. Então as doenças ajudam a controlar as reações de ferocidade neles. Natural. Por mais que as pessoas não queiram entender sobre isso. Tudo bem? Ok? Como os anjos, entendeu? São nossos irmãos mais velhos. Né? É como até pouco tempo atrás a gente falava assim, né? Deus perdoa. Vocês falam isso ainda ou não? Não, ainda bem, né? Ainda bem, lição aprendida, né? Lição aprendida, né? Deus castiga, Deus perdoa, né? Nós já passamos dessa fase, eu acredito que já passamos dessa fase, né? Porque o perdão é uma atitude humana, não é uma atitude divina. Nunca foi e nunca vai ser. Para eu perdoar, necessariamente, eu tenho que me sentir magoado, ofendido. Necessariamente, senão eu não preciso perdoar. Então é uma atitude humana, não é uma atitude divina. Então os anjos não perdoam, porque não se ofendem. O máximo, eles ficam tristes. O máximo. Por nós, inclusive, não por eles. Por nós. Ok? Entenderam? Ok? Então, vou voltando um pouco ao assunto, né? Porque tem muito mais informações, mas vou deixar para a próxima aula. Tem todos os aspectos emocionais e espirituais. Alguém está me chamando lá do fundo, é isso? Então, sim. Então, faça favor. É uma notícia urgente, pessoal. Urgente, ela fez um sinal. Essa notícia é extremamente urgente. Olha, ouçam todos. Você aumenta o volume, por favor. Olha lá. Tá? Não é isso?
Lembram disso ou não? Lembra disso aqui? Tudo isso para falar que é aniversário do seu Joaquim e nós vamos parar agora para comemorar o aniversário dele. Você acha que eu não ia aprontar uma com ele, né? Meu corintiano preferido. Né? Então, vamos dar uma parada. Beleza? Ah, um palmeirense abraçando um corintiano. Né? Aniversário aqui, ó, 83 anos, pessoal. Ó. 83 anos. 33 anos fosse assim. Olha, ó, aqui, ó. Eu falei, vou parar a aula mais cedo só para comemorar o aniversário dele. Aqui, ó. Por isso que até escorreu o carro. Eu falei, vou acelerar o processo. Teve coisa que ele pulou. Ai, meu Deus do céu. Agora. Tá. Acabou. Eu fiz de propósito. Falei, vou acelerar o processo. Agora vai ter bolo aqui, pessoal.